Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. E chegamos ao nosso 10º episódio, Camilo. Agora, na parte de cima do Equador, eu estou aqui acima da linha do Equador e você na linha de baixo do Equador. Nós estamos, digamos assim, com indumentárias diferentes, né? Apesar de mais ou menos as mesmas cores, que parece que a gente combina, a gente não combina, viu, gente? A gente não combina a cor da roupa que a gente vai usar, mas... É verdade, não é? Então, eu tô mais outono e você tá mais primaveril aí. Isso aí. E esse é o 10, então já temos um novo começo. É o primeiro, porque tem o primeiro e o 0, e é o primeiro Inspire-se internacional, Josi. Verdade, verdade. Esse é Embora um que já Inspire-se. vai para vários países, que nós sabemos que tem pessoas que Sim, escutam em vários países, agora nós estamos fazendo essa gravação intercontinental. exato. Boa palavra, adorei isso, intercontinental, verdade. Aqui, Camilo, tá muito interessante porque a gente observa, né, no dia a dia a mudança bastante Mas fala onde drástica. é que está, fala onde é que está, Josi. Eu estou em Passau, na Bavária, na Alemanha, num lugar que tem muita árvore. Eu estou do lado da floresta da Bavária. Então, todo dia eu abro a minha janela e ela está ficando um pouquinho mais amarelada. De verde, ela está ficando amarelada. Alguns lugares já estão mais vermelhas as folhas. Tá muito bonito aqui. É um lugar muito agradável, muito bonito, muito próximo da natureza, próximo de uma natureza bem selvagem. Eu não moro na cidade. Eu moro numa vila ao lado da cidade de Passau e tenho o privilégio de ir de bicicleta todos os dias na beira de um rio. E na beira desse rio tem lá as suas árvores e todos os dias eu passo pelo mesmo caminho. Em uma semana, Camilo, parece que fez um clique aqui. De tudo verdinho, já começou a ficar amarelado, avermelhado, alaranjado. E a estação, nós estávamos com temperaturas bem altas aqui. No dia do equinócio, à noite, fez assim, ó, pum, virou o termômetro do avesso. Nós estávamos com 30 graus e de repente já estávamos com 10 no dia seguinte. É impressionante essa mudança drástica, não é suave como a gente percebe aí no Brasil. Então, Uhum. isso traz assim eu acho que o frio tem uma estética diferente, a gente fica um pouco mais quietinho, a gente quer comidas mais quentinhas, né? Então, a gente fica assim, né? Você que no Brasil tá yang, né? Ou seja, tá indo, né, para o florescimento, e aqui nós estamos no outono, aqui nos acolhendo e ficando mais né? Mas nessa noite de equinócio, né, quando vira, nós temos dia e noite são iguais. E é ali que a natureza consegue dar esse auge, né, digamos assim, do verão para passar para o início do outono. E isso é muito interessante porque todo o universo, a natureza, os animais, nós mesmos temos ciclos, né, Camilo? E esses ciclos são aqueles que a gente observa ao longo da nossa existência, né? E mesmo sem querer, estamos retomando de onde paramos no nosso capítulo 9, quando falamos sobre esses ciclos. Josi, e lembrando agora a todos aqueles que estão assistindo, ouvindo, que curtam, por favor, que deixem seu like, que compartilhem, que se inscrevam, porque realmente o conteúdo é muito bom, porque quem tem acesso aprecia. O que queremos é que mais pessoas tenham acesso, Sim, porque o e que nível se de inspire. aceitação é muito alto de quem escuta.
Então, sim. para que outras pessoas possam escutar, deixe uma curtida que às vezes a pessoa até esquece de não esquece, faz agora, você não esquece mais, né, e se puder Já não esquece compartilhar. mais. É, Exatamente. então, E eh eu queria que você retomasse sobre isso. Você falou ali, né, o 1, voltamos ao ciclo, falamos, né, no nosso episódio anterior sobre os ciclos, os fechamentos de ciclos. sim, Eu abri um novo ciclo na minha vida aqui, né, Camilo, porque eu voltei a ser estudante. É engraçado que a minha irmã, há 2 dias atrás, falou assim: "Nossa, Josi, você parece aquelas crianças que estão começando a aprender a ler, que tudo que é placa que você passa, você lê, você tenta ler com dificuldade, mas você tenta ler em voz alta". Eu não tinha me dado conta que eu estava assim, né. é, Tudo que é e as crianças, quando elas começam a aprender a ler, elas fazem esse movimento. Então, como adulta, eu estou me vendo num ciclo diferente, me redescobrindo, aprendendo coisas muito novas, né. Cultura diferente, a cultura alemã é uma cultura bastante acolhedora. Na região onde eu estou, as pessoas fazem muita questão de receber bem, a pessoa que chega, né, e ajudar da melhor maneira possível. Mas a gente tem que fazer o esforço para alcançar e para se comunicar, etcétera. Então, eu estou num ciclo diferente, né, assim, de apesar de ter completado na semana passada 53 anos, né, que é uma passagem do tempo, né, a gente, ir avançando, né, acima dos 50, eu me sinto muito revigorada, sabe, como se eu tivesse começando tudo de novo, sabe. sim. Vem essa história de aprender a ler de novo, porque eu estou aprendendo a ler num outro idioma, eu estou aprendendo a falar num outro idioma, eh, eu estou aqui também, sem os meus filhos já estão grandes, estou aqui com o meu marido, então, de certa forma, a gente também está começando a namorar de novo de uma forma diferente, né, e esses ciclos todos que a gente se dispõe, são aqueles que vão levar a gente ano a ano, né, numa sequência boa de aprendizados, né. E agora enquanto tu falava, me veio um insight muito interessante, né, sobre a questão dos ciclos, né, e os começos e os recomeços, né, e como tu está se sentindo, assim, com teu coração de estudante, né, e É verdade. eh, aham, e veja que os ciclos, né, nós chamamos de bicicleta, ciclomotor. Né, ciclomotor. Então, quando nós falamos em ciclo, também nós falamos em roda, né, falamos nesse movimento que é circular, mas que inevitavelmente indica 2 coisas. Porque para que a bicicleta possa se movimentar, para que o ciclomotor possa se movimentar, para que o ciclo possa começar e outro terminar, para que um hemisfério esteja numa parte do movimento desta roda e do outro lado do hemisfério, né, como tu citou o outono e a primavera, né, é necessário que hajam 2 coisas. Então, para que fisicamente o progresso da bicicleta, da roda possa ir para frente, precisa de uma força opositora, né, e precisa de uma Uhum. força contrária para que possa gerar este movimento, para que possa gerar um ciclo. E na verdade, nestas 2 forças é que nós temos talvez um tema muito importante para trazer, para todos nós refletirmos hoje, é sobre e justamente tu começou observando a natureza, achei interessante, né, eh, porque, a natureza com suas variações, com suas cores, e esta dialética entre espírito e natureza, entre céu e terra, entre o criador e a criação, o absoluto e a relatividade, o yin e o yang, né. E aí nós temos, na verdade, as 2 molas propulsoras do movimento, que na verdade está presente em todos os aspectos da criação, até mesmo como numa pilha.
né, que nós temos a polaridade positiva e negativa. E aqui não estamos falando de conceitos de bem e mal, né, mas de Uhum. positivo e negativo em termos energéticos. Então, eh, o nosso planeta precisa retomar, em termos filosóficos, de pensamento, espirituais, psicológicos, a reunião do todo, com suas duas grandes partes. E que nós podemos chamar essas duas grandes partes de muitas formas, mas vamos estar falando do mesmo. Podemos chamar de yin e de yang, podemos falar de feminino e masculino, podemos falar de Sita e Rama, ou Radha e Krishna, ou Ísis e Osíris, e aí por diante. Ou dessas duas polaridades. Ou podemos chamar de próton e elétron. Ou podemos chamar de eletro e magnético. E aí isso pode ir adiante. Mas o que é importante entender é o quanto a exclusão de um dos dois aspectos nos traz naturalmente a desarmonia. A desarmonia no nosso pensamento, na nossa concepção sobre a própria criação, sobre a natureza, na nossa concepção, inclusive espiritual, porque se nós vemos todas as tradições antigas, pré-abrâmicas, todas elas tinham uma compreensão do sagrado feminino. Mas depois destas religiões abrâmicas, porque elas foram justamente originadas no momento patriarcal. E tanto de Abraão, logo depois com Moisés, e que dá continuidade a isso, e daí se geram 3 grandes religiões, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E que houve, a partir daí, o pensamento, gradativamente, por ter sido baseado nessa patriarcalidade, característica da era de Áries, porque Áries é o homem com o cajado. Não tem nada mais yang, né, Josi, do que o homem com o cajado guiando o povo. Isso é yang, Uhum. isso é arquetípico dessa forma. E Uhum. depois, eh eh, esta foi a fundação, mas uma fundação que foi paulatinamente, desaparecendo e omitindo o feminino e tudo que era feminino. Tanto que deu um problema depois para tentar ajeitar a síntese entre esse elétron e o próton, porque naturalmente precisa de um nêutron, ou seja, toda dualidade para equilibrar precisa de uma trindade, e daí Uhum. quando esse resultado vem para a Santíssima Trindade, então é em nome do Pai, do Filho, ui, e agora? Não, do Espírito Santo. Porque o correto seria o que a natureza nos mostra, né? O pai, a mãe e o filho. Então, o correto e o lógico e o que é imanente na observação da criação é que existe o pai, a mãe e existe o filho, né? Mas, conceitualmente, a mãe já tinha sido tirada desta equação. E tirando desta equação, naturalmente, houve e há desarmonias. Então, observar a nat e isso trouxe problemas para com a natureza também, Josi. Porque se a Sim. natureza é feminina, porque nós dizemos a natureza, ou a mãe terra, ou etcétera. Então ela é uma representa então nós, com o tempo, a natureza começou a ser demonizada por isso. Então se nós observamos uma Europa, já que tu está na Europa, os povos originários da Bavária ou de qualquer outra região, sejam druidas, celtas, vikings, todos tinham naturalmente, como todos os povos originários, uma grande harmonia com o sagrado feminino. E com tudo que dela vinha, da deusa, da mãe, Deméter, Hécate, Diana, Cibele, tudo isso é Europa. Cibele, a deusa da montanha, né?
Então, só que com a religião abrâmica chegando e taxando isto de paganismo, é tudo que implicava o feminino foi perseguido, até as bruxas, né. Então, então na Idade Média, esta Europa que celebrou as suas rodas e as suas primaveras e os seus outonos e as suas colheitas, e se cantou em rodas e descalço e sobre a fogueira e em Isso. contato com a natureza, depois ela passou a que a própria bosque da Bavária, os bosques em si eram lugares de sátiros e demônios, perigosos. As águas As águas das ninfas, e o próprio Wagner, né, coisa que Nietzsche adorava Wagner por essa exaltação da própria natureza da Bavária e de toda a Alemanha, né? Falava Sim. sobre essas ninfas e relatava sobre essas. Então, toda a floresta, a água passou a ser demonizada, passou a ser contrária ao espírito e contrapôs-se a espírito à natureza. Então Deus, aí nesse momento, Deus passou a estar só numa casa, a casa de Deus, the church, né? Ou a igreja, Uhum. aquele local. Deus não está mais em todas partes. Deus não está nessas flores que mudam de cor, não está nesse rio que tu falou, né? Não está ali. Ele está nesta casa. E naturalmente isso fez com que a mulher fosse ficando relegada e tudo que ela representava. Então, ali nós temos uma profunda desarmonia que nos trouxe até o século XXI. E hoje nós estamos tentando resgatar esses diálogos por diferentes meios políticos, sociológicos, históricos, mas se nós não resgatarmos no âmago da onde isto começou, que foi na filosofia e na teologia, pelo poder que elas têm de gerar pensamento, porque tudo tem um pensamento por trás, nós não vamos conseguir reintegrar o feminino exatamente no lugar que ele merece. E é a metade da existência. Metade da existência. E o Yin e o Yang, já termino, já estou falando demais, né, Júlio? É, Não, mas tá perfeito, Camilo, essa é a trilha, essa é a é, trilha, essa metade da exis natureza, essa. metade da existência, vejamos o símbolo do Yin e do Yang, mas não é uma metade 50-50, assim, no sentido 50 e 50 reta e longitudinal, porque isso seria Yang. Uhum. Ela é sinuosa, a divisão da existência do todo, do absoluto. Ela é sinuosa e a curva é feminina e o reto é masculino, correto? Correto? É Uhum, masculino, sim. né? E tem um côncavo e um convexo, que são as Exatamente, pontas que é, tem um é, côncavo e um convexo, né. Então assim, isso, você trouxe muito bem, porque na verdade a gente olha uma coisa plana, né, uma imagem plana, mas na verdade ela é multidimensional, ela é tridimensional e ela se movimenta, e ela está em movimento. Quando você tira uma parte, naturalmente o movimento estanca, o movimento para. E sem esse côncavo e esse convexo, não tem continuidade, porque há necessidade de você ter uma gota de yang, no todo do yin, para que esse ciclo, um se preencha do outro, e aí então possamos ir fazendo a mudança dos ciclos. A natureza não para nesse sentido, mas o homem deu à natureza um lugar, e eu queria muito trazer isso, Camilo, para complementar o que você está falando, de ter que dominá-la. isso. Esse é o ponto. Ter que É, dominar a natureza, e tendo que dominar a natureza, também dominou as mulheres que se serviam da natureza para cuidar dos seus filhos, para cuidar, para colher, para cozinhar, para tratar, para absolutamente tudo. E aí a natureza, enquanto ela era uma amiga, ela era aquela que era uma parceira, ela
deixa de ser algo que no qual você está integrado para algo que você precisa dominar, algo que você precisa sobrepujar, né. E eu acho que aí é que as coisas começam, né, como você muito bem falou, parece que é aí que a coisa começa a desandar, né. E nós estamos num esforço hoje em dia de reintegrar as partes, né. É, exato, e está no Gênesis, inclusive no dominar a natureza e os animais, né, porque diz assim, "E aos animais convém a vós dominar", versículo 8 do Gênesis, mais ou menos por ali. "Eis que vos dou toda árvore que dá semente e toda semente que dá fruto, e aos animais convém a vós dominar". Então, mas por quê? Porque isso foi falado numa época patriarcal, exatamente o que nós estávamos falando. A palavra dominar, ela é yang, ela é masculina. Ela é da maneira de pensar. Então, a maneira de pensar predominante foi masculina. E isso causou uma desintegração que aqui ela é plausível e tangente na nossa realidade humana dos últimos 5.000 anos. Não estamos falando de nenhum conceito abstrato aqui. Só que a desintegração tem sido paulatina e está instalada na psique, na individualidade. É por isso que Jung, quando fala sobre individuação, na verdade ele fala sobre esta reintegração do indivíduo com suas duas partes, que são ânima e ânimos, que são femininas e masculinas. Então, isto aqui não é um diálogo do feminismo contra o machismo, do machismo contra o feminismo. Este é um diálogo da salvação do planeta. Uhum. Porque a mentalidade Yang, per se, ela é destruidora. Porque, porque a constituição Yang, ela é de dominar e conquistar. E ela só sossega, não encontra paz. Ela só sossega quando tudo está dominado. Então, o alfa, ele só eh, tranquiliza quando os outros machos estão sobre seu poder e sobre seu controle. E aí nós vemos isso na geopolítica, né? E a geopolítica que movimentou a história do planeta na espada, na pólvora, nos drones de hoje e nas bombas. Mas, na verdade, é a mesma mentalidade do macaco, do gorila dominante que precisa ter subjugados os outros machos e se houver algum tipo de problema, ele novamente, através da força e da violência, vai retomar o controle. Esta é a paz pura do Yang. E, na Uhum. verdade, se o planeta não acabou, e eu não estou falando isso eh, para agradar as espectadoras e ouvintes femininas, é uma verdade. Se o planeta não acabou, é graças às mulheres. Porque as mulheres que contrabalançaram a loucura predominadora do yang, do orgulho, da conquista. Mas as mulheres, todos os homens tiveram uma mulher e todos os homens nasceram de uma mulher. E com isso eu não estou reduzindo nem um pouco o papel da mulher, pelo contrário, enquanto o homem saía fazer a guerra, ela plantava flores, ela plantava ervas, ela fazia um bolinho, e ela esperava aquele troglodita, que somos nós mesmos, ensanguentado, com suas barbas salpicadas de sangue, e o lavava, né, E o num curava, e o o cu curava. o curava, e eu curava, e lhe dava comida, e lhe dava amor, e lhe dava carinho, e cuidava dos seus filhos. E assim foi indo. Então, se o planeta ainda não colapsou, foi porque a mãe e porque as mulheres sempre estiveram aqui, contendo este caldeirão que continua explodindo lava do Yang descontrolado, porque o Yang descontrolado, e mesmo o Ayurveda e a terapia chinesa, né, e a macrobiótica, e todo mundo que estuda sobre essas coisas vão dizer que este fogo, esta gastrite, esta úlcera,
né, este AVC, né, esta explosão desintegra a pessoa. Então, nós estamos falando aqui de um conceito que ele é tão tangível quanto a própria saúde e sobrevivência da espécie humana, que é feita de homem e mulher, e que ambos têm um papel 50 e 50, mas nesta forma sinuosa da existência, e que na verdade não está separada, porque mesmo no aspecto yin está o yang, e mesmo no aspecto yang está no aspecto yin. E os hindus personificaram isso criando o casal divino. Por isso que eu falei antes sobre Radha e Krishna, Shiva e Parvati. Porque todos os deuses e as representações divinas têm a sua consorte, têm a sua contrapartida feminina. Os taoístas, que são mais adeptos da linha filosófica da vacuidade, do vazio, e a este círculo, que são os pontos infinitos, o enxergam como a vacuidade, como o vazio, porque vem também ali pelo budismo. Os hindus o veem como completo e o veem como cheio. E quando ele se divide, o personificam na mãe divina e no pai divino. E desta forma, porque Einstein falava assim, se você não puder explicar estas coisas para as crianças, não adianta, né? Ele disse, se eu não puder explicar a teoria da relatividade, nós estamos falando aqui de relatividade, se não puder explicar a teoria da relatividade para uma criança, não adianta. Então, o que estes sábios do passado viram sobre este todo e sobre este yin e yang, ou tentaram personificar para contar histórias para as crianças. Então, por exemplo, agora na Índia se vive 9 dias, é a novena mais antiga que ainda é praticada. Se chama Navaratri, que são as 9 noites em celebração à Mãe Divina. E isso é feito há milhares de anos. Porque foram personificados na forma de Durga, de Kali, de Saraswati, de Lakshmi, diferentes aspectos do sagrado feminino. E ficou mais fácil assim se relacionar com a Mãe Divina, entende? Como ficou mais fácil para o povo africano e iorubá entender Iemanjá como fonte da vida. Mas Iemanjá como fonte da vida é a mesma coisa que Darwin chegou na sua conclusão e pesquisa científica de que toda a tabela periódica está no oceano. Logo, o oceano é a mãe de toda a vida no planeta. É a mesma coisa. Só que no momento que eu a entendo como uma figura semelhante à humana, a humanizo, e através deste símbolo eu tenho uma relação sagrada com este feminino. Então, recuperar a sacralização da vida é fundamental para a gente respeitá-la. Porque só a razão não é suficiente. Porque a razão todos temos, e todos temos uso de inteligência. No entanto, nós estamos devastando a Mãe Terra através da própria razão e da própria inteligência. Porque nós pensamos que precisamos desmatar, porque ali vamos fazer resorts e porque ali vamos dar fontes de trabalho, né? Alimento, né, mais alimento para. Mas, Camilo, falando em terra, você voltou nesse assunto da terra e eu vou aproveitar por uma coisa que me veio enquanto você estava falando, né, do você trouxe, né, uma imagem bem forte, né, do homem que volta barbudo da guerra com a barba salpicada de sangue. Quando você me falou isso, eu dei uma viajada aqui, Camilo, Hum. na questão de por que é que esses homens saíam em busca de levar, né, e aqui nessa terra, nesse lugar especificamente foi fundado por romanos, no argumento de conquistar essas terras em nome de Deus, para colocar Deus nessa terra, como se a terra já não fosse o próprio Deus, homem e mulher. Então isso foi o ímpeto de separação, por quê? Porque a terra era do homem, a terra era de todo mundo, a terra era das pessoas, era de quem estava ali vivendo, dos seus originários.
E nesse momento, quando se impunha a espada para impor uma determinada ordem e cultura em nome de Deus, tiramos o Deus de todo lugar onde ele estava. E você falou isso. E o Deus estava em toda parte. Tudo era digno de reverência. Aquelas ervas, aquela plantação, a criança que nasceu, o homem e a mulher. Então eu acredito que nesse momento essa ideia delusional de que em nome de Deus nós teríamos que o homem teria que ir campeando ali, ganhando espaços e colocar e fincar suas bandeiras, as suas cruzes, da tal forma qual se pretendia impor ali uma determinada ideia que era patriarcal, né? Veja bem, que era patriarcal, que excluía esse elemento masculino-feminino do próprio Deus, vamos dizer assim, aí me parece que a que a coisa desandou. Então eu não tinha nunca parado para pensar, Camilo, que foi isso que você me inspirou aqui a pensar, que lá atrás, no momento aonde, conquistar essas terras em nome de levar a palavra de Deus, etcétera, da forma como assim foi com os jesuítas, assim foi com todos os missionários, que ao mesmo passo que pretendiam levar uma cultura, também estavam aculturando aquelas pessoas que estavam ali, tirando delas a sua experiência de natureza. Bom, E de preencher a nudez com roupas, porque aquilo era imoral, uhum. né, e assim por diante. Aí nós abrimos, né, Camilo, abrimos me parece que abrimos aí a caixa de Pandora, porque é sobre isso, é sobre a experiência da espontaneidade que É, se corta, se passa uma lâmina em nome de, né. é, E aí foi a grande separação, me parece, sabe, Camilo? Você falou em individuação e nós estamos caminhando para isso, mas eu fiquei com isso, sabe? De voltar lá atrás na hora que você me falou sobre isso, porque eu nunca tinha me dado conta disso, que pode ser que tenha sido aí aonde essas metades que estavam juntas se separaram por essa lâmina. sim. E era inevitável que isso acontecesse, mas que Deus te abençoe, Josi, por tu falar sobre a questão da experiência, porque eu tinha em mente, né, porque exatamente a experiência de Deus é o que não acontecia, o que acontecia era a ideia de Deus. Então, na verdade, o problema é a teoria. Os teóricos os teóricos de Deus foram os que permitiram que isso acontecesse, mas os experimentadores de Deus jamais poderiam ter feito isso. Então, por quê? Porque a experiência, inclusive a experiência foi, perseguida. Quem tinha experiência, e pode pesquisar, havia um movimento que foi chamado do movimento dos alumbrados. Teresa d'Ávila, ali, Teresa d'Ávila é 1500 e poucos, né? Aham. Ela só não foi para a Inquisição, porque ela tinha um respaldo político de certos nobres que a consideravam e a protegiam. Mas ela Santa foi quase Idelgarda. enquadra hã? Aqui, Santa Idelgarda von Bingen, pertinho daqui. É, Também foi uma alumbrada, né, porque só não foi para a Inquisição, porque ela tinha isso. Então, realmente uma proteção ali. o os alumbrados eram aqueles que tinham experiências místicas. Então, a experiência, a mediunidade, o êxtase, o contato com a imanência do divino na natureza e dentro de si começou a ser perseguida, porque era uma lógica que só pode acontecer isso, entende? Então, por isso a caça às bruxas, por essa relação, porque uma mulher de cabelos soltos e descalça e que entendesse um pouco de ervas era bruxa.
E qualquer pessoa que tivesse uma experiência interna que não passasse pela Santa Sé, entende? Por isso a Inquisição é um questionamento, inquirir e perguntar, é questionar, questionar da onde que vem esse teu arrepio, da onde que vem, quem tu é para sentir isso, só pode ser do diabo. Mas houve, mas veja como o resgate do próprio alto, e aqui nós estamos vendo instituição e igreja sem nenhum tipo, porque nós somos parte dessa história humana também, mas o alto, acima das religiões, envia em 1183 São Francisco de Assis, que nasce. Nesse exato momento. Mas Francisco de Assis é o primeiro a resgatar o divino na natureza, dentro do cristianismo. Antes de Lutero, porque Lutero, onde tu está ali, acaba que Lutero questiona todas essas coisas. Mas também questiona a mariolatria, também questiona o feminino, e por isso o luteranismo fica desprovido ainda de Maria. Só que São Francisco, pela sua experiência e pelo seu carisma e pela sua, ele não fez por diplomacia, mas ele foi intuído a não ir contra o Papa nem contra Roma, porque não era dessa forma. Ele se mantém fiel ao Papa e a Roma, mas cria uma revolução interior, imperceptível no momento, e ele diviniza novamente essa natureza, Josiane. Ele diviniza o irmão Sol, a irmã Lua, entende? A relva, o pássaro, a lebre, o lobo, sabe? Então, ele diviniza novamente e a natureza responde a ele. Os pássaros vêm para cima dele, isso é visto por testemunhos oculares. É visto o magnetismo de amor, de compaixão, que ele é um santo vox populi. Ele é Uhum. escolhido pelo povo, ele é canonizado, ele é por um clamor popular de quem viu, porque era experiência, era verdade, não era filosofia, não era dominicano, não era escolástico, ele disse, Dio mihi dixit, eu que não sou doutor, eu não sou nada, Deus falou comigo. Então ele diviniza novamente a natureza e diz que ela é nossa irmã. Então esse é um grande feito no pensamento disso que nós estamos falando. E veja que também, inevitavelmente, o culto a Maria, que significa que vem do mar, que é a mesma coisa que Iemanjá, e que é a mesma coisa que Lakshmi, que é a filha de Varuna, que é como Netuno, que é o deus dos mares. Então, esta Maria, esta mãe, que vem da água, porque a água é a própria vida, é a própria conceição, né? E aí na Umbanda vai Aí chamar o de seu manto Otum. azul, Camilo, aí a É, explicação do seu manto azul, que não é o azul do céu, mas é o azul da água, né. exatamente, porque a água é a fonte de toda a vida. E aí nós vemos que, como todas as outras mulheres foram relegadas e a única foi imaculada, que foi a Virgem Maria, e todas as outras eram fruto do pecado original, todas as outras são pecadoras, mas Maria é Virgem Santa e Imaculada. Então, a necessidade de torná-la patrona dos diferentes aspectos da natureza ficou premente também na liturgia católica. Então, nós temos Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, desatadora de nós, dos navegantes, etc. Mesma coisa que os que nós começamos a falar, os druidas, os celtas, os hindus, os egípcios também tinham. A Sim. deusa da montanha, a deusa disso, a deusa daquilo, certo? Uhum. Então, isto é natural e intrínseco e é curativo para a nossa própria psique, porque não podemos extinguir a metade da existência, a metade da realidade da qual nós somos conformados, porque nosso próprio corpo é XXXY, né? Somos constituídos pelo feminino e pelo masculino. Isso é inevitável. Então, a confusão hoje, em relação à humanidade, tanto interna, em questões psicológicas e emocionais, e mesmo em questão de gênero, nos mostram que o gênero é anterior ao corpo, está na mente. Eu posso ter um gênero físico, mas eu não me identifico com ele, pois a identificação é mental, Uhum. é conceitual.
Em que polaridade eu fluo mais confortavelmente ou maiormente em mim? Yin ou yang? Porque o yin e o yang, mesmo no relacionamento homossexual, ele permanece. Sempre alguém que é mais yin e sem alguém que é mais yang. Mas E assim é em tudo. Assim é o arroz integral, ele é mais in, né? Assim é todas as coisas têm estas polaridades. E estas polaridades são as que geram a bicicleta, o ciclomotor, os ciclos da vida que começam, que terminam e que movimentam, e que se movimentam nos levam para algum lugar. Porque próprio universo é movimento. Então, sem o yin e sem o yang não há movimento, né. Então imagina uma bicicleta com 2 rodas de yin e yang trafegando pela criação, né. uhum. Então, só pode dar problema se nós rejeitarmos uma. E mesmo se em nome de agora reivindicar o feminino ficar masculino. Porque senão nós vemos o próprio símbolo do feminismo, ele é uma mulher, que eu não lembro o nome, com o braço Existe, é. assim, né, que é Uhum. masculino. Sim. Jung, inclusive, quando fala da mulher amazona, Josi, ele fala da Aham. mulher amazona, né, ele diz que ela também perde o seu feminino ao se tornar guerreira, porque ela remove o seio esquerdo para melhor atirar o arco, entende? Uhum. Então, ela também, ao se tornar plenamente guerreira e uma sociedade só feminina, também perde o feminino. E eu Então acho que é nesse ponto, Camilo, que eu tenho visto cada vez mais um processo acontecendo e inclusive eu diria que é quase uma preocupação bastante grande das mulheres que, num dado momento, se viram tão masculinizadas pela performance, por terem que entregar, né, digamos assim, uma produtividade que não é da sua natureza, o sofrimento que a mulher experimenta, de novo uso essa palavra, porque é sobre isso, porque ela tem a sua natureza, e isso é algo que não dá para a gente separar da própria natureza. O único lugar de sofrimento que o ser humano experimenta é quando contraria a sua própria natureza. hum, A sua própria natureza. E a natureza, né, daquilo que eu busco na minha vida, se eu tiver que entrar numa outra polaridade e essa polaridade sobrepuja a outra, dá-se um fenômeno de destruição natural, natural, porque aniquilam-se ali partes que são aqueles que fazem com que o indivíduo tenha todas as tonalidades, né? Todas as tonalidades, da base até o topo, né, as 7 cores, né, vamos dizer assim. Porque se eu entro numa polaridade aqui só mental, e só de execução, e que eu não acolho, né, eu começo a perder aí força. Se eu só me sexualizo e não me introjeto, também perco. Se eu só me introjeto e não me relaciono com a natureza, com o mundo, com as pessoas, eu também vou fenecer. Tal qual as folhas daqui do outono estão fenecendo nesse momento uhum. e ressecando. E isso a gente vê um fenômeno acontecendo nas mulheres no seu outono ou na sua segunda primavera, como a medicina chinesa gosta de dizer, porque entende que não se esgota ali, não se encerra ali o ciclo, ela só muda o tipo de entrega que ela faz, ela não deixa mais o sangue dela correr para a terra, esse sangue é guardado para ter ali viço no intelecto
no Sim, sim. aspecto mental, na sabedoria, Sim. na capacidade de discernimento, que é próprio de quem amadurece. Então, com isso, já para a gente, sintetizar isso de como na verdade é integrador e curativo em todos os aspectos da experiência humana, social, psicológico, emocional, físico, Físico. espiritual, filosófico, existencial, como ele é curativo, como ele é integrador. E aí nós teríamos anciãos como os de antigamente, né, porque essa mulher, eh vai para a sabedoria. Porque todo arquétipo da mulher velha, seja Nanã, nos iorubás, ou seja, é a mulher velha, é a anciã, é a sábia, é a velha sábia. E nós hoje temos velhos, com todo respeito, esquecidos pelo Alzheimer, de quem foram, do que fizeram e de quem são seus familiares, perdidos, e que só passaram o tempo, mas não maturaram aquilo que a própria natureza lhe indicou que era necessário maturar, porque a escolha é livre. Nós podemos só passar os anos de vida também. Mas se nós, aí, apoiados nos ciclos, e aí escute o nosso capítulo anterior, porque esse acabou sendo uma continuação sem querer, né? É querer. Nós alinhados com os ciclos, aí nós vamos entender o propósito dos ciclos. Isto não é aleatório, porque senão não seria um ciclo, não haveria um cosmos, não haveria uma ordem. Então, se há ordem, há propósito. E o propósito é a maturação. O propósito é a sabedoria e o propósito é o florescimento, como na primavera. Já que você falou do outono, eu vou puxar o lado do meu hemisfério agora, que é o Como é que que é? é, Não existe pecado no lado de baixo do Equador, né, Camilo? é onde nós estamos. Né. Então, esta integração interior, como é em cima e embaixo, como é dentro e fora, esta integração interior é a que vai florescer o propósito da criação dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Nossa, chave de ouro essa frase, Camilo, "O reino de Deus está dentro de vós", é sobre isso, né. Quando nos separamos, quando achamos que a divindade está fora e não dentro, né. Então, complemento a tua frase com o caminho é para dentro, né. Esse caminho para dentro de conhecer-se, de buscar-se, de aprender sobre si mesmo, ele só é possível quando você pode integrar esses aspectos, o masculino e o feminino, o que acolhe e o que vai, né. E aí nesse ponto, Camilo, é muito interessante, porque eu me senti muito assim nesse período, né, de tomar essa decisão de sair da minha casa, de vir para um lugar diferente. Isso foi um ir, mas ao mesmo tempo, todo dia eu tenho que me recolher para me refazer daquela experiência que está sendo muito transformadora para mim do lado de fora. Então, isso é um ponto para a gente sempre pensar. Todo momento a gente pode buscar esse processo de integração, porque talvez isso seja o que eu entendi que era necessário para eu viver uma nova etapa, uma nova fase, um novo ciclo, experimentando coisas diferentes, experimentando cultura diferente, né. Às vezes precisa acontecer do lado de fora, às vezes a gente está fazendo isso assim, ó, bem quietinho dentro da gente. E fazendo essa natureza se integrar, esse masculino se integrar ao feminino, né, cuidar e ser cuidado, dar e receber, né. E como franciscanos, né, vamos dizer assim, eu digo franciscano porque eu sou como acupunturista, a oração de São Francisco é o nosso grande lema, né. É perfeito. O que ele diz ali é perfeito. Josi, Pode falar.
quando tu quiser terminar, tu termina, mas eu queria que quando terminasse, se tu me deixasse eu fazer um agradecimento e um pedido, e aí a gente pode encerrar com um mantra que glorifica esta Mãe Divina, que que glorifica a auspiciosidade desta Mãe Divina, no qual toda a criação está dentro dela, em seu ventre, né. Curiosamente, Isabel, quando vê Maria grávida, diz: "Bendito o fruto do vosso ventre, bendito o fruto ventre de todas as mulheres", porque é por isso que nós estamos vivos, né. Mas quando tu me deixar, aí eu concluo. Por favor, agora, já, Bom, que eu quero agora já. então eu quero, em meu nome, pelo caminho e pela consciência atingida até agora, pedir por mim e também por todos os homens. Eu peço, primeiro agradeço a todas as mães. Agradeço a minha mãe, agradeço a todos os ventres, a todas as mães e a todas as mulheres. E segundo, eu peço perdão. Eu peço perdão a todas as mulheres, a todas as mães e a Mãe Divina, pelas vezes que eu, homem, que nós homens, não conseguimos apreciá-las, admirá-las, respeitá-las. E por todas as vezes que nós predominamos, que fomos violentos, que fomos raivosos e que consideramos que vocês eram menos. E eu peço perdão. Sarva Mangala Mangali Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigada, viu, Camilo? Ficou quentinho aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Vocês não perdem por esperar. Um beijo, Camilo. Tchau. Tchau, tchau. Participe do Inspire-se mandando a sua pergunta. E se você gostou, mande esse episódio para o seu amigo ou sua amiga de alma.